Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que terá o time completo para o confronto contra o Flamengo, partida absolutamente decisiva da próxima quinta-feira, 20h30 no Maracanã. E essa informação é importante porque, além do duelo do primeiro contra o segundo colocado, havia o risco muito grande de o Cruzeiro perder peças. Eram 9 pendurados para o jogo contra o Vasco da Gama. 8 jogadores de linha, além do técnico Leonardo Jardim, todo mundo passou ileso, apesar da derrota por 2-0 em São Januário. Caio Jorge, Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Cássio, Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace não levaram cartão amarelo, assim como Leonardo Jardim. Vidalbi e Gabigol, que cumpriram suspensão no jogo no Rio de Janeiro, também ficam à disposição para a partida no Maracanã, que reúne o primeiro colocado, o Flamengo, com 54 pontos, o segundo colocado, o Cruzeiro, com 50. São 4 pontos de vantagem para o Fla, com uma observação importante: o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Isso significa que, se o Cruzeiro perder para o Flamengo, praticamente dá adeus ao título do Campeonato Brasileiro. Se vencer, se recoloca na disputa, com boas chances de brigar até o fim da competição. Use o espaço para comentário para já deixar seu palpite para a partida da próxima quinta-feira, beleza? Hora de falar sobre a bomba da segunda vez, tantos pênaltis quanto ele, Walter do Mirassol e Ronaldo do Bahia tem 2 pênaltis defendidos cada um. Hora de falar sobre a bomba da segunda-feira, a possibilidade de Gabigol trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro, pelo menos é o que garante o jornal Dia. Por ação dos amigos do Rio, dá conta de que o Sampaoli pediu a contratação do Gabigol. Atacante que pertence ao Cruzeiro, tem contrato longo, mas já manifestou o interesse em conversar com dirigentes do Cruzeiro no fim dessa temporada, irritado, incomodado com os poucos minutos que ele tem como titular sob o comando de Leonardo Jardim. O Sampaoli é um velho admirador do Gabigol, mas imaginar que esse negócio possa acontecer hoje me parece surpreendente, seria algo meio inusitado, especialmente porque o Cruzeiro talvez nem se importe em negociar o Gabigol, mas certamente não vai querer vê-lo jogando num rival. Gabigol, que custa 2.400.000 reais por mês. Está entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro e hoje, valor incompatível e de baixíssimo custo-benefício para alguém que é reserva na Raposa. O plano ideal do Cruzeiro seria negociar o Gabigol no fim da temporada com um clube do exterior, recebendo alguma compensação financeira. Difícil imaginar que o negócio possa acontecer justamente com o rival Atlético. A pergunta que eu deixo para você: na condição de dirigente do Cruzeiro, você pediria quanto para negociá-lo com o Galo? E vou fazer uma pergunta contrária: se você é dirigente do Atlético, até quanto estaria disposto a pagar para contratar o atleta, que soma 36 jogos, 12 gols e 4 assistências em 2025 com a camisa da Raposa? Então, é um pacotão de notícias que começa falando do duelo contra o Sport. Nós vamos só acelerar um pouquinho, porque tem a ver com torcida. O Cruzeiro fez uma mudança aí no preço dos ingressos, Luquinhas. Exatamente, uma promoção, né? Exato. O Cruzeiro divulgou nesta segunda-feira os valores dos ingressos para o jogo contra o Sport, no dia 5 de outubro, no domingo que vem, 8h30 da noite, justamente por conta desse horário, né? O horário mais complicado para o torcedor, principalmente para o torcedor do interior. Então o Cruzeiro fazendo uma promoção bem bacana. Bora passar os preços, porque o sócio 5 estrelas, quem é sócio 5 estrelas, paga R$30 em qualquer setor do estádio. Ou seja, vai de amarelo, inferior, superior ou de roxo, é R$30. Já ajuda bastante. E os torcedores que não são sócios podem pagar no amarelo superior e inferior R$60, no laranja superior e inferior R$60, no vermelho superior e inferior R$80 e também no roxo superior e inferior R$80, valores sem desconto para o sócio, mas já com desconto em comparação aos últimos jogos do Cruzeiro, né? Exatamente, é uma medida para ter o campo cheio, né? No jogo contra o Bragantino passou de 35 mil, mas aí o Cruzeiro quer aumentar essa previsão. Sabemos que o horário não ajuda no domingo. Exatamente. Então é um motivo aí para o torcedor do Cruzeiro também abraçar essa ideia, porque é um ano que o Cruzeiro vem fazendo marcas lindas, né, dentro de casa, com a Nação Celeste sempre empurrando. Então tá aí, Nação Celeste, a diretoria do Cruzeiro fazendo uma alteração nos preços para esse duelo. Cruzeiro que nesse campeonato pode se dizer prejudicado por esses horários, né, Pansieri? A gente acompanhando, a gente vai aos jogos, o Cruzeiro fez muitos jogos em horários ruins. Teve Grêmio 8h30 da noite no domingo, Bragantino 8h30 da noite no domingo, teve Palmeiras 7h30 da noite no domingo, teve São Paulo 9 da noite no sábado. E agora o Sport, vai ter um Fortaleza 9 da noite no sábado, que é brincadeira. Isso é brincadeira. Exatamente. Mas então,
é uma forma da diretoria do Cruzeiro também estar do lado do torcedor para dar essa força, dar essa moral para a Nação Celeste. Agora vamos falar sobre Flamengo. É o jogo de quinta-feira. Cruzeiro perdeu para o Vasco, né, 2-0. Dá para tirar lições, dá para tirar muita coisa. Agora, o que é importante é que o Cruzeiro não perdeu o jogador. Sim. A lista de atletas tinha Matheus Henrique, o Wallace, o Lucas Romero, o Matheus Pereira, o Wanderson, o Caio Jorge, o Fabrício Bruno, o Lucas Romero. Então, eles não tomaram cartão, né? Ninguém tomou cartão, nem o Jardim, né? Então, todo mundo liberado para quinta-feira, Lucas. Exatamente. E aliado a isso, os retornos de Lucas Vidalba e Gabigol, que estiveram suspensos contra o Vasco da Gama. Vidalba foi substituído pelo Jonathan Jesus, que depois deu lugar ao João Marcelo, voltando a jogar depois de um longo tempo, é importante. Notícia boa, né? Muito boa. O Gabigol, que é o 12º jogador dessa equipe, não esteve à disposição. Então, dois retornos fundamentais para o Cruzeiro, que passa a ter um elenco bem mais encorpado para esse jogo no Maracanã. Vidalba, que dá uma sustentação e experiência à defesa do Cruzeiro. E o Gabigol, ele vai ser o encontro do Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. O primeiro porque ele já teve aqui, né? Exatamente, o primeiro reencontro desde que ele saiu. E com certeza vai ser um momento de emoção, acho que para ambos. Recentemente, o Cruzeiro vivenciou isso com o Cássio, que foi pela primeira vez na Arena do Corinthians. Sinceramente, teve uns 2, 3 lá, mas rapidamente foram abafados pelo torcedor do Corinthians, que tem muito respeito, muita admiração. O Cássio é ídolo do Corinthians. Sim. E o Gabigol é ídolo do Flamengo também. Eu acho que a recepção vai ser, de certa forma, parecida. Porque a gente sabe, tem os torcedores que pegam raiva, que não aceitam a saída, mas na grande maioria vai não, na verdade, vai fazer o papel de celebrar, né? Vai celebrar de ver o Gabigol. Porque é um ídolo histórico. O que o Gabigol fez no Flamengo é muito raro de acontecer, e um exemplo disso é na despedida dele ano passado contra o Vitória, na última rodada, mais de 67 mil torcedores só para ver o Gabigol. O Flamengo já não tinha aspirações no campeonato, então realmente vai ser um encontro bem legal. Ele tem história, a história precisa ser respeitada. Sabemos que o torcedor do Cruzeiro respeita, tanto que o Cássio, né, tava lá, a torcida do Cruzeiro também ficou assistindo e passaram lances do Cássio, fotos do Cássio, ele ficou muito feliz com isso. O torcedor do Corinthians o recebeu com carinho e não tenho dúvida que o torcedor do Flamengo também vai fazer isso pro Gabigol. O Gabigol que agora está escrevendo a página dele no Cruzeiro, é um jogador que onde passa realmente chama a atenção e agora tem essa missão de vestir a camisa do Cruzeiro. E se tem uma lei no Brasil que funciona, é a lei do ex. Ele já deixou a marca do Flamengo no primeiro jogo, né? Bateu lá, o Rossi defendeu, depois no rebote ele guardou. Então, vamos torcer que ele faça mais um. Exatamente. E agora, predestinado a ele, né? A ele é muito. A gente falava isso na mesa redonda, né, Luquinhas? O quanto que o Gabigol é grande. Sim. É um jogador que chega realmente, tem esse poder de definição. É uma marca, né? É uma marca, né? Agora, tem um jogador que pode ir pro jogo. Sim. Tem um atleta que pode ir pro jogo. Tem um jogador que pode ir pro jogo, é ruim. Tem um atleta que pode ir pro jogo. E é um colombiano. Luiz Sinisterra. Fez falta, né? Fez falta. Muito bom jogador. Jogador de muita qualidade, viveu com um estiramento muscular na coxa direita contra o Vasco e contra o Bragantino. Se recuperou, né? Fez aquele trabalho, não foi nada grave, mas ele fez a transição física certinho. Voltou a treinar hoje com os jogadores no gramado da Toca da Raposa 2 e a tendência é que seja uma opção para o Leonardo Jardim. O Sinisterra, ausência contra o Vasco e contra o Bragantino. Vamos ver, né? Tem o treino desta terça, o treino da quarta. Acredito que não vai ser problema. E aí, mais uma opção ofensiva, né? Falamos já do Gabigol, falamos de um retorno importante para a defesa. É um Cruzeiro mais encorpado para o duelo contra o Flamengo, após a derrota no Estádio São Januário para a equipe do Vasco da Gama. Cruzeiro que, com a derrota também do Palmeiras para o Bahia por 1-0, permanece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 50 pontos marcados. Cruzeiro que é a 16ª vitória no Brasileirão. Exatamente. A rodada não foi tão ruim para o Cruzeiro, né? Poderia ter sido pior. Sim. O Cruzeiro perde e aí os adversários também perdem, com exceção do Flamengo que venceu o Corinthians, Palmeiras derrotado, os times que vêm logo atrás do Cruzeiro. Botafogo perdeu para o Fluminense, o Mirassol também foi derrotado. Então, o estrago não foi tão grande. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira, começando com a arbitragem, que está definida, toda a equipe de arbitragem, inclusive, montada para esse grande jogo Flamengo e Cruzeiro, quinta-feira,
8h30 da noite, no Maracanã, daquele jeito, hein? Maraca lotado. Ramon Abate Abel, ele é árbitro FIFA de Santa Catarina, será o dono do apito. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira. Nesta temporada, é a primeira vez que ele será VAR em jogo do Cruzeiro. Ele foi VAR em Bahia e Palmeiras, vitória do Bahia aí no final de semana, por 1-0. Foi o VAR em Flamengo 1, Vasco 1, vitória do Mirassol sobre o Grêmio. Enfim, Caio Max Augusto Vieira. Ele é do Rio Grande do Norte. É o VAR, então, escolhido, árbitro de vídeo para este compromisso de Flamengo e Cruzeiro. Tem um detalhe que é a presença de Heber Roberto Lopes, hein? Ele é o AVAR 2. Ele foi AVAR em Cruzeiro e Mirassol. É o assistente de VAR, né? Heber Roberto Lopes, de um passado aí que só Deus na causa. E o André da Silva Bittencourt é o AVAR, que é o assistente de VAR número 1, né? Deixa ver aqui se ele esteve em algum jogo do Cruzeiro nesta Série A. Não esteve, Copa do Brasil também não. Então, Ramon Abate Abel, que apitou aquele clássico, a vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre o Atlético Mineiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil na Arena, e fez uma boa arbitragem, né? É o que a gente sempre pede, né? Uma boa arbitragem, pronto, e acabou, né? Nada além disso, não tem que aparecer mais do que ninguém. E vamos lá, a pressão vai existir, mas o Cruzeiro tem que encarar o Flamengo, sabendo que é um grande jogo, que se ainda sonha com uma possibilidade de se brigar pelo título, o resultado que o Cruzeiro não pode ter é uma derrota. O empate, as coisas vão seguir difíceis. Uma vitória traz o Cruzeiro de novo para o bolo. Então, principalmente depois da derrota para a equipe do Vasco. A preparação rolando na Toca da Raposa 2. O técnico Leonardo Jardim tem terça e quarta para definir o time. E o Leonardo Jardim ganhou uma ótima notícia nesta segunda-feira. Luiz Sinisterra treinou com o grupo. A resposta foi boa. Depende agora dos 2 últimos treinamentos, mas tem tudo para ser relacionado. Acho que para titularidade não, mas para ter minutos diante do Flamengo, essa é a expectativa de todos. Uma ótima notícia, então, o Luiz Sinisterra trabalhando com todo o grupo na Toca, depois de se recuperar aí de um estiramento muscular que o Leonardo Jardim classificou como um estiramento leve. O restante do grupo, todo mundo trabalhando, e o Cruzeiro aí com força máxima para este duelo diante da equipe do Flamengo. Vamos aguardar em termos até de lista dos relacionados, mas o Jardim vai ficar muito à vontade aí porque não teve ninguém suspenso pelo 3º cartão amarelo, e ele pode ter 2 retornos são certos. Vidalba, titular, e Gabigol. E além disso, o Sinisterra, né? Seriam 3 peças novas aí em relação à lista de relacionados para o duelo diante da equipe do Vasco. O Cruzeiro que vai treinar na quarta-feira à tarde e depois segue de voo fretado para o Rio de Janeiro. E uma ótima notícia que o Cruzeiro deu hoje ao torcedor é que para o jogo de domingo contra o Sport, 8h30 da noite, o Cruzeiro vai fazer uma promoção. O Cruzeiro entendeu que jogo domingo, esse horário, por mais que contra o Red Bull Bragantino o Cruzeiro tenha colocado 35 mil torcedores, o Cruzeiro ele reconhece o que o torcedor vem fazendo e tenta trazer mais gente ainda. E eu acho que é jogo para
mais de 40 com certeza. E dependendo do resultado contra o Flamengo, é Mineirão entupido, não tenho dúvida nenhuma. Sei que é difícil para quem está no interior, mas o preço ficou espetacular. O sócio paga R$ 30 em qualquer setor. Sócio Time do Povo, cabuloso, cabuloso Max. 30 conto para todo mundo. Quem não é sócio, que é o valor cheio, tem amarelo e laranja 60, vermelho 80 e roxo 80. O preço ficou espetacular, galera. O Cruzeiro acertou em cheio. Parabéns aí aos envolvidos por essa. A gente cobra muito, né? E até mais cedo tínhamos falado sobre essa questão de se precificar de um jeito diferente, porque é um horário realmente que não dá, né? 8h30 da noite, um domingão. Depois o Cruzeiro terá 2 jogos em casa, 4 da tarde, um no sábado e outro no domingo, que vai ser na sequência aí Vitória e Fluminense. Então, vamos embora, né? Bora, ai, que é isso? Vamos embora, galera, comprar ingresso para lotar aí o Mineirão no domingo diante do Sport. Mas primeiro, claro, tem esse compromisso difícil no Rio de Janeiro, diante da equipe do Flamengo. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.